O clima no estúdio era pesado, carregado de uma expectativa que parecia estar prestes a explodir. Hoje a audiência testemunharia um confronto entre duas figuras muito distintas da política e da mídia brasileira. De um lado, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama conhecida por seu apoio incondicional aos valores conservadores e sua postura firme em defesa da família tradicional. Do outro, Miriam Leitão, uma das jornalistas mais respeitadas e influentes do Brasil, conhecida por sua posição crítica ao governo Bolsonaro e por suas análises econômicas que desafiaram os governos passados. A apresentadora, ciente do peso da conversa que estava prestes a acontecer, iniciou com uma introdução cuidadosa. Hoje temos no estúdio dois grandes nomes que representam visões completamente opostas do Brasil. De um lado, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que defende um país com valores conservadores e que se tornou um símbolo para muitos dentro da direita brasileira. Do outro, Miriam Leitão, jornalista, que com sua experiência se posiciona como uma crítica ferrenha ao governo Bolsonaro e à sua política econômica. O que veremos hoje é um embate entre dois mundos distintos. Michele, com uma expressão séria e determinada, foi a primeira a falar. Miriam, eu sei que você tem uma longa trajetória na mídia, mas ao longo dos últimos anos a imprensa tem se tornado cada vez mais parcial. O que você defende, Miriam, não é liberdade de expressão. O que você defende é uma narrativa que distorce a realidade e tenta impor uma ideologia de esquerda que não reflete o desejo da maioria dos brasileiros. Enquanto você e muitos outros da mídia têm uma visão tão negativa do nosso governo, nós estamos trabalhando para um Brasil melhor, com mais liberdade e com os valores da família sendo respeitados. Miriam, com sua postura calma, mas firme, não deixou o ataque passar sem resposta. Ela ajustou o microfone, respirou profundamente e olhou para Michele. Michele, eu entendo o que você diz, mas o que você não vê é que o governo que você defende tem falhado em muitos aspectos. O que você chama de valores da família tem sido utilizado como uma cortina de fumaça para justificar políticas econômicas que prejudicam o Brasil. O Brasil não precisa de um discurso moralista que visa dividir ainda mais a população. Precisa de políticas públicas que promovam justiça social e igualdade para todos. A plateia estava tensa, aguardando a reação de Michele, que sem hesitar respondeu com mais firmeza. Michele Bolsonaro, agora com sua postura firme e convicta, estava pronta para dar o contra-ataque. O tom de sua voz se manteve calmo, mas as palavras que se seguiam vinham com o peso de sua experiência e visão política. Ela olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando diretamente com o público. É interessante, não é, como alguns sempre tentam distorcer o debate. Eu respeito a posição de quem pensa de maneira diferente da minha, mas a verdade é que a grande mídia tem se mostrado cada vez mais uma ferramenta de controle e de distorção da realidade. Quando digo que a mídia manipula, não estou falando de qualquer opinião divergente. Estou falando da forma como os fatos são moldados, como a verdade é muitas vezes omitida ou distorcida para servir a interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Ela fez uma pausa olhando para a plateia que parecia atenta, absorvendo suas palavras. A mídia, Fátima, não é só um espaço para diferentes pontos de vista. Ela tem um papel de responsabilidade, mas hoje, em muitos casos, se tornou uma aliada de uma agenda política que não representa a maioria dos brasileiros. E é por isso que o Manual do Patriota Cristão está chamando tanto a atenção. Ele revela o que muitos não querem que você saiba: a manipulação ideológica e o ataque à fé cristã e aos valores familiares. Michele se virou ligeiramente para o público, enfatizando cada palavra que estava prestes a dizer. Esse livro está incomodando justamente porque ele expõe o que é escondido por trás das cortinas da política. Ele escancara a verdade de como a esquerda tem controle sobre o que você pode ou não ouvir, sobre o que é permitido ser discutido e sobre como a mídia distorce tudo isso. Não é uma teoria da conspiração. É uma realidade que está sendo ignorada por muitos e que precisa ser enfrentada. Ela respirou fundo com um olhar determinado antes de concluir sua fala com uma provocação certeira. E você que ainda
Se acha que tudo isso é só um alarde, precisa entender que o que está em jogo aqui não é um simples embate de ideias. O que está em jogo é o futuro do Brasil. E aqueles que tentam calar vozes como a minha e de tantas outras estão mais interessados em silenciar a verdade do que em promover a verdadeira liberdade de expressão. Michele se virou para a plateia, que agora mais dividida aguardava a próxima resposta. Sabia que estava arriscando, mas também estava determinada a deixar claro o que pensava sobre o papel da mídia no cenário político do Brasil. E é por isso que os brasileiros estão acordando para essa realidade e não podemos mais permitir que essa manipulação continue. A plateia aplaudiu mais uma vez, dividida entre os que estavam mais alinhados com as ideias de Michele e os que aguardavam o desenvolvimento do debate. O estúdio estava imerso em um silêncio tenso, as palavras de Michele Bolsonaro ainda ressoando no ar. A plateia parecia estar processando o impacto de sua resposta e a tensão aumentava a cada segundo. Michele, com uma postura ereta e cheia de determinação, estava apenas começando a esquentar o debate. Ela não deixou o silêncio prevalecer por muito tempo e logo continuou com mais intensidade. O Brasil está cansado de ser manipulado, Fátima. A mídia tem se tornado um mecanismo de controle, uma ferramenta de distorção. Todos sabemos que a maior parte da mídia não é imparcial. Muito pelo contrário, ela tem se utilizado das suas plataformas para empurrar a narrativa de uma agenda que não condiz com a realidade dos brasileiros. Quando você fala em liberdade de expressão, eu concordo, mas ao mesmo tempo vejo jornalistas como você utilizando sua posição para promover apenas um ponto de vista. Isso sim é o que divide a sociedade. Ela olhou diretamente para a plateia, com um olhar firme. A verdadeira liberdade de expressão é quando todas as vozes são ouvidas, e não só aquelas que seguem a mesma linha ideológica que você. O Manual do Patriota Cristão não é só mais um livro. Ele revela o que está sendo escondido da população, o controle das informações, a maneira como a mídia distorce a verdade para que as pessoas não vejam o que está realmente acontecendo no país. Quando a esquerda começa a censurar livros, a gente percebe o quão fundo a manipulação chegou. O estúdio estava em silêncio. Todos estavam aguardando a resposta de Fátima, mas o clima estava pesado e Michele, sentindo que havia captado a atenção de todos, continuou mais assertiva do que nunca. E é exatamente por isso que quando falamos sobre valores, quando falamos sobre moralidade, não podemos nos permitir ser enganados. O que você e tantos outros da mídia fazem é distorcer a moralidade para que ela se encaixe em um modelo que não serve à maioria. E é por isso que o povo está começando a despertar. Não somos mais ingênuos a ponto de acreditar que estamos sendo informados, quando na verdade estamos sendo manipulados. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras se fixassem na mente da plateia. E é aí que entra a importância desse livro. O Manual do Patriota Cristão é o que muitos estão tentando silenciar. Ele traz uma visão que não querem que o povo tenha acesso. E o que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão, mas sim a liberdade de saber a verdade que está sendo manipulada pelas grandes elites e pela mídia. A plateia explodiu em aplausos, muitos visivelmente apoiando o posicionamento de Michele, mas outros estavam profundamente em reflexão, questionando as palavras que acabaram de ouvir. Ela havia levantado questões essenciais sobre o papel da mídia e as forças políticas em jogo, e o impacto de suas palavras ainda estava sendo digerido. Michele sabia que tinha lançado a provocação certa e agora aguardava a resposta de Fátima. O debate estava em seu ponto máximo de tensão, e todos sabiam que as próximas palavras poderiam decidir o rumo da conversa.